Hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu de fato me mobiliza de diferentes formas, porque mexe com coisas um tanto pessoais, que relaciona a questão da liberdade e do conhecimento, né? Essas coisas que são a princípio bem abstratas assim, mas que tem muita relação. E eu sempre tive questões assim com liberdade, né? De buscar a liberdade e, enfim, ali na adolescência principalmente, coisas nesse sentido. Mas como que o conhecimento está bem atrelado com essa questão da liberdade de forma geral. E aí, a próprio conceito de liberdade já é uma coisa que não é possível entrar tanto em consenso. Mas enfim, vou dar algumas ideias. Esse vídeo vai ser um pouco mais circular, apesar de eu estar com o roteiro aqui, mas é um conceito mais amplo, mais geral, assim, que está relacionado também com conhecimento. Então acho que faz sentido que eu passe por mais pontos até chegar a essa conclusão, né? Como é que o conhecimento está relacionado à liberdade e quanto o conhecimento pode ser importante para isso, né? Aí não só falando de você, de mim individualmente, mas de forma mais ampla mesmo. Pensar, por exemplo, questões de educação, que foi o último contato assim mais direto que eu tive com o conceito de liberdade propriamente dito, uma perspectiva um pouco mais teórica, com o livro Tecnologia do Ensino, do Skinner, que pasmem, o cara da caixa de ratos e controle do comportamento. Tem muitas coisas interessantes a falar sobre liberdade e criatividade. Não falar exatamente sobre o conceito, né? Explicar nas minúcias o que o Skinner está colocando tanto em termos de comportamento, tanto em termos de liberdade, mas vou falar um pouco de como isso está relacionado na minha trajetória de conhecimento. E meu celular está quase morrendo, né, em termos de bateria. Vou colocar aqui para carregar para vocês, para você não morrer, na verdade. Estou tentando falar diretamente assim. Enfim, esse diálogo não se encerrar. Mas quando é que eu, assim, de fato fui demandado, assim, eu te falei de várias questões, né, que eu já pensava sobre isso, já tinha reflexões sobre a liberdade, já era de certa forma um desejo da liberdade, mas é possível desejar a liberdade? Onde é que isso encaixa? A liberdade, assim, de poder fazer várias coisas existe, é difícil contornar esse conceito de liberdade, assim, né? Ainda mais eu que não tenho tanto repertório filosófico nesse sentido. É, enfim, mas é uma busca também, algo que eu quero, né, tá me aprofundando mais, porque tanto essa limitação pode levar a essa liberdade, né? Então, para você atingir algo, minimamente você precisa saber o que está em volta ali, o que pode ser definido como isso. Talvez me falte um pouco disso com relação à liberdade, apesar de ter algumas ideias que contornam esse conceito, assim. Então, esse vídeo acaba sendo um pouco mais de presente, futuro, passado também. E aí, falando em passado, eu quero contar assim de um pequeno relato de quando eu me deparei mais com essa liberdade e talvez com a falta dela, que foi quando eu de fato perdi o meu contrato, né, de prestação de serviço. Na verdade, quando encerrou o contrato ali, bonitinho e tal. Já contei essa história, não essa história exatamente, mas sobre essa história. Mas o fato é que a gente não levou à frente ali o trabalho, né, com o social media que eu estava ano passado. E, enfim, por N razões que não cabem necessariamente aqui, a gente acordou, deixou tudo bem. Inclusive, se você estiver assistindo o vídeo, um salve, manda um oi lá, a pessoa, né, que estava trabalhando comigo nessa época, ou então as pessoas que estavam sendo impactadas por esse serviço. Mas enfim. Mas o fato é que nesse momento eu fiquei um pouco sem rumo, de certa forma. Não necessariamente de carreira, porque eu acho que eu estou bem direcionado na psicologia, acredito muito nessa área e eu tenho bastante cuidado, inclusive, para falar aqui. Na verdade, eu não falo sobre psicologia em si, acho que é uma coisa lá para o meu eu do futuro, não é uma preocupação para agora. Acho que vale muito a pena falar sobre estudo, sobre rotina, produtividade, enfim, mas não tanto dos conceitos específicos da psicologia.
a não ser que eu tenha um certo repertório ali e uma certa repertório provisório também, né? Que essas coisas vão se acumulando e vão se modificando também. Mas só que nesse momento eu fiquei um pouco tipo, perdido, assim, e se você também já ficou um pouco perdido nesse sentido de assim, encerrar um ciclo e você não saber muito bem o que você vai fazer a partir dali. Eu já não estava gostando tanto de trabalhar com o design em si, com social media, na verdade, né, que é uma coisa mais ampla, diretamente. Então, aquela experiência não estava sendo das melhores possíveis, né, e não foi uma coisa pontual, foi uma coisa que se estendeu, com perdas e ganhos ali, momentos muito bons também. Mas fato é que, assim, eu não quero ser designer, sabe? Eu sei plenamente disso. E aí, era a alternativa que eu tinha, mas de fato é que naquele momento eu perdi um pouco dessa alternativa, dessa certa segurança. E é isso, né? Quem trabalha com um contrato não tem tanto essa segurança. E eu de fato senti isso, apesar de assim, ter um suporte muito bom da minha família e tudo mais. Mas enfim, é, querendo ou não, como se você perdesse o emprego, né? Porque era uma coisa mais fixa. E aí eu me deparei de fato com uma certa liberdade assim de, cara, eu vou continuar aqui, vou atrás de outros freelancers, de outros contratos, ou eu vou me voltar um pouco mais para minha área de fato interesse genuíno, assim, que é de fato a psicologia, que é o conhecimento, que é essa busca de forma mais ampla. E a comunicação, o design tem tudo a ver com psicologia também, mas não é necessariamente o que eu estava buscando. E é isso, com isso também vem uma diminuição assim, né, de certos recursos assim que demandam um, se reinventar ali, né? Como eu falei, é muito diferente tipo, você precisar até as últimas consequências ou para tudo de um dinheiro, de um emprego, você perder isso e o caso que eu estava vivendo, sabe? Não estou comparando as coisas, mas querendo ou não, isso tem um impacto, sabe? Enfim, e precisar também é muito relativo, né? Precisar com relação ao quê, precisar para quê, precisar para quem. E eu acho que eu preciso. O trabalho eu gosto disso. E, enfim, minha família. Eu tô falando aqui, mas enfim, não tô falando que minha família tem um super aporte financeiro, mas pra minha necessidade de, assim, de estudar e ponto, que eu acho que é a principal coisa assim para minha vida nesse momento, além dos meus relacionamentos e tudo de forma mais ampla na minha vida pessoal, eu tenho essa segurança, que pode ser bem diferente se a gente for ver de forma ampliada. E aí com isso eu me deparei com isso, né? Com esse repertório que me dá algumas alternativas de ou buscar seguir nessa área do design, do vídeo, enfim, prestar serviço, ou então procurar um estágio, ou então ir para uma pesquisa, ou então começar um negócio, começar a produzir conteúdo. E isso tem bastante a ver com conhecimento, né? Chega aqui a questão do repertório, né? Como esse repertório dá a possibilidade de você ir para diversos momentos, diversos cantos, assim, quando alguma coisa dá errada. E muitas coisas dão errada na vida, e muitas coisas que a gente planeja dão erradas. Então, o conhecimento já entra como um ponto de liberdade nesse sentido, né? Que é possível que você vá para diferentes caminhos quando você tem um conhecimento, quando você tem um repertório mais amplo, né? Então, por exemplo, um especialista em neurocirurgia, sei lá, de, enfim, para demência, esquecimento, não sei exatamente. Ele tem uma coisa muito específica ali, né? Então, às vezes, para ele conseguir algum tipo de trabalho que tem uma remuneração parecida com aquilo, se ele perde aquele momento, é difícil, sabe? Então, às vezes, esse conhecimento muito especializado ele é muito valorizado, mas em comparação à, à perca disso, né? Se você não tem acesso a isso, a restrição disso, também te restringe um pouco da liberdade, né? Então, tanto uma coisa muito específica pode ser
ruim nesse caso não é ruim, né? Porque, enfim, deve ter demanda para isso. Mas quero que você entenda essa questão, né? De, assim, você ficar muito fechadinho, isso que eu quero trazer, assim, sabe? Numa coisa. Pode ser prejudicial nesse sentido, ainda mais em um mundo instável como a gente vive. Mas também você não saber nada, ou saber tudo superficialmente, pode ser um perigo. E para mim essa superficialidade era o que estava me pegando, assim, né? Porque é isso, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas eu quero buscar mais profundidade, mais consistência aqui na psicologia, no conhecimento, da forma com que eu estou lidando de fato com esse campo, e não que eu não possa fazer isso com outro tipo de emprego, né? Às vezes isso até dá um suporte, como deu para mim durante o ano passado, né? Em termos financeiros e tudo mais, então às vezes dinheiro para investir em alguma coisa, para comprar algum livro, então para investir em mim, coisas para o futuro. Então é isso, esse repertório que às vezes é muito limitado em termos de especialidade, mas também ou então em uma outra ponta que é muito superficial, abrangente ali e tal, ele não ajuda muito a gente ter alternativas quando são demandadas, quando são solicitadas. E nesse sentido que o conhecimento pode trazer um pouco mais de liberdade, porque a partir disso, e aí posso colocar a liberdade assim, um conceito que eu tô tirando realmente de mim, assim, não é uma coisa necessariamente que eu li, e eu tô sendo bem sincero aqui com vocês, mas eu vou trazer um trecho aqui que eu acho muito interessante da tecnologia do ensino, que de certa forma a liberdade total, assim, de você fazer tudo o que você quer, de você fazer tudo o que você quer a todo momento, em a todo lugar. Vamos chegar a um certo acordo que isso é bem difícil, né? A não sei que você seja um bilionário, e nem sendo um bilionário, um multimilionário, você vai ter toda essa liberdade, até porque a liberdade, na minha perspectiva, também não é só uma questão de ter, uma questão física. Na verdade é muito menos sobre isso e mais sobre como você está lidando com as situações ali, e principalmente uma certa ampliação de possibilidade de decisão que esteja relacionada a um bem-estar, ou então ao certo interesse, ou então uma certa necessidade que você precisa cumprir. Mas é isso, as necessidades também servem aos interesses, mesmo que seja indiretamente. Então, posso colocar de forma provisória aqui, né? Que a liberdade pode ser essa ampliação de repertório, de decisões ali, para quando você precisa, mas também quando você tem interesse em algo, ou então é uma questão, né? Seja direta, seja indiretamente, né? Tem pessoas que, por exemplo, trabalham para ter uma grana, tá ligado? De forma muito clara, assim. Tem pessoas que precisam trabalhar para ter uma grana, de forma muito clara também. Então, isso só é possível quando a gente tem um conhecimento, quando tem um repertório que satisfaça essa demanda, essa requisição. Mas aí, por que eu falo também que essa liberdade não é só uma questão interna, que o conhecimento também pode estar relacionado a isso? Que eu vou ler de fato um trecho aqui do Tecnologia de Ensino, não para explicar o trecho, né, como eu já falei, então para explicar o conceito na sua profundidade, como o Skinner traz no livro, mas para dar uma visão aqui que, mano, isso aqui, velho, isso aqui de fato explodiu minha cabeça, assim, em termos de fato pensar o que era essa liberdade, sabe? Então, coisas que parecem, mas não são necessariamente, que o Skinner fala assim, ele dá um contexto, né, sobre o estudante, liberdade, mais no capítulo que ele fala sobre criatividade especificamente, né, o estudante criativo, ele fala isso aqui, que nem a pessoa... Enfim, ele dá esse contexto sobre liberdade, eu vou ler o trecho aqui, porque ele fala nem, que é uma comparação a algo anterior, mas vai ser suficiente aqui pro vídeo. Ele fala, nem é livre o cientista ou artista cujo o trabalho é fortemente afetado pelo sucesso financeiro ou pela aclamação profissional. Isso aqui é bem forte, velho. Se você... Mano, tipo assim, esquece que eu falei aqui. Você pode jogar tudo que eu falei, assim, pra lá, tá ligado? Pensar depois. Mas pega isso. Talvez você não consiga, de fato, pegar essa ideia como eu peguei, porque tem todo um contexto envolvido. Mas o que ele fala de forma antecedente ali
é que, assim, você meio que ficar fugindo sempre, então tem que desviar muito nessa questão da necessidade mesmo. Não pode ser tanto enquadrado nesse termo, né, de liberdade. Por exemplo, ele dá a questão do, enfim, do homem mais, não sei exatamente como é o termo mais correto, assim, mas vamos colocar pré-histórico, né? Enfim, é bem complicado esse termo porque a história relembra a questão da escrita e nem toda a história é necessariamente escrita, mas enfim, é só para ilustrar aqui. Que, enfim, ele fala que nesse contexto da humanidade anterior, que era preciso ter muito essa atenção às coisas mais ambientais, né? De, assim, ter um bicho que vai te comer, ou então uma falta de alimentos, enfim. Coisas mais aversivas mesmo do ambiente, restringia a liberdade. Mas é isso, aí ele fala essa frase, que nem é livre o cientista nem o artista cujo trabalho é fortemente afetado pelo sucesso financeiro ou pela aclamação profissional. Que é isso, nem esse extremo da necessidade necessariamente, nesse extremo da, assim, só fazer pelos outros, sabe? Pode ser enquadrado como liberdade. Enfim, vão ter, como eu disse, né, discordâncias a esse conceito e, como eu falei, não pegue necessariamente isso para colocar como uma verdade absoluta do esse conceito, porque o meu objetivo no vídeo não é explicar as minúcias desse conceito, porque para isso eu precisaria de muito mais tempo e falar sobre muito mais psicologia do que eu estou me propondo a fazer. Mas isso aqui me pegou bastante porque isso, às vezes esse sucesso mais imediato, essa aprovação mais imediata externa, ela pode estar guiando toda aquilo que você está fazendo, sabe? Como estava me guiando, de certa forma, né? E é isso. Ele fala fortemente afetado. Não é que você não vai ser afetado por isso, né? Não é que isso não é importante. É bem importante deixar isso claro também. Que não é que o dinheiro, a aclamação não sejam importantes, mas fortemente, apenas por isso, pode restringir um pouco dessa liberdade um pouco mais pessoal, mais interna, digamos assim. Falar interno, usando conceitos do Skinner é uma grande complicação. Mas, enfim, nesse sentido que você, enfim, e é muito do que eu tô tentando desenvolver, assim, né, pessoalmente, que acho que é uma boa ideia de liberdade também. Que é isso, é provisória, é tudo, mas é uma boa ideia. Que é de você também fazer as coisas tanto pela dependência daquilo que você está em contato, sabe? Então, e não somente dos outros, sabe? Uma certa ação a partir de si, digamos assim. Eu estou tentando, só para não colocar termos muito técnicos aqui, que a gente entra em diversas explicações, assim, como eu já falei, não é tanta proposta. Mas esse arranjo de coisas que você quer fazer pelas coisas em si, ou então por elas mesmo, ou por você mesmo, né? E aí pelas sequência de regras, de valores que você tem. E eu vou dar um exemplo muito claro para mim, que é o violão, sabe? A música. Que é muito do que eu sinto, assim, quando eu tô tocando violão, que é... Tipo assim, eu não preciso necessariamente que alguém me aplauda, ou então que eu precise tocar o violão e tudo mais. Isso pode ser uma necessidade. A música também é um trabalho, eu acho também é um trabalho. E como eu falei, não é sobre não colocar essas coisas como importante, isso que não vai influenciar também no seu comportamento. Mas é isso, somente isso pode ser complicado. Acho que é isso que o Skinner está tentando trazer aqui e que eu estou tentando trazer também com essa ideia. Que assim como, por exemplo, no violão, eu toco porque eu tô querendo tocar, sabe? Porque é o violão, é a música, é aquilo do meu espaço privado ali que vai me preencher por si só, vai me trazer essa certa sensação de liberdade. Eu não preciso necessariamente que alguém fale para me tocar, ou então que alguém esteja vendo eu tocar para que eu tenha prazer e tenha uma certa liberdade a partir
disso, né? Enfim, tocar em um momento que é muito especial, digamos assim, que está relacionado com essa liberdade. E então o conhecimento, ele também pode estar nesse sentido, sabe? Ele pode ser um conhecimento mais instrumental, né? Instrumental é fogo. Instrumental pode ser demandante, pode precisar de uma certa aprovação dos outros, mas quando há esse conhecimento de você e que as coisas começam a ter meio que não um fim em si mesmo, mas uma certa motivação em si mesmo pelo processo, essa liberdade pode estar mais próxima, sabe? Enfim, era isso que eu queria trazer como ideia, assim, de como esse conhecimento, como essa, esse interesse mesmo pelo conhecimento, essa coisa de você tentar fazer as suas próprias perguntas, as suas próprias formulações, seu próprio jeito de fazer gestão de conhecimento, de organizar essas coisas, sabe? Como isso é importante também, como isso é muito importante, não para produtividade, não para você ser poderoso nisso, mas para você, sabe? Para de fato construir uma vida que tenha um pouco mais de valor intrínseco, assim. Então, era um pouco dessas ideias que eu comentei que esse vídeo seria um pouco mais circular, porque isso para mim não é um conceito nada fechado ainda, né? Na verdade, de liberdade. E aí, esse vídeo faz parte de uma série, mas mais do que isso, eu quero reforçar assim, a questão do comentário, né? Que o que você entende como liberdade, como criação, como é que essas coisas estão relacionadas aí com conhecimento, assim, sabe? Como é que isso pode estar relacionando a você. Queria de fato saber qual que é a sua percepção sobre liberdade, como é que isso está relacionado com o seu conhecimento. Desculpa pela finalização aqui. Nossa, estou bem contente de ter feito esse vídeo, porque eu acho que é um tema muito relevante para mim, é de fato um valor que eu tenho e que está muito intimamente ligado com a forma com que eu tento fazer as coisas e aquilo que tem mais sentido para mim nesse momento. E é isso, espero que você tenha curtido e curta o vídeo e comente, principalmente, eu quero muito saber para ir compondo mais esse conceito e buscando coisas diferentes talvez. Valeu e até o próximo vídeo da série, tamo junto.